Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa semanal onde nós estaremos tratando sempre sobre um tema em destaque no Brasil ou no cenário internacional, analisado à luz da visão de mundo cristão, ou seja, dentro da perspectiva bíblica. E no programa de hoje nós estaremos tratando sobre um assunto de extrema importância para todos os brasileiros, um assunto premente, que tem a ver com o dia a dia de cada cidadão brasileiro, a violência no Brasil. À luz da Bíblia, a violência teve origem com o pecado. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que quando Deus criou o homem, ele era justo e reto. E em Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, a Bíblia afirma que quando Deus criou o universo, e ele já tinha criado o homem, que foi a última coisa que ele criou, a obra-prima da sua criação, tudo era muito bom. Porém, o homem, dentro do seu livre-arbítrio que Deus lhe concedeu, escolheu na sua trajetória inicial de vida, em determinado momento, experimentar a desobediência. E ao experimentar a desobediência, ele corrompeu a sua natureza e se tornou suscetível e tendente à maldade. Assim, surgiram no mundo a inveja, a malícia, as emulações, as disputas, a violação da dignidade humana, a violência. Os males morais se tornaram uma realidade no mundo por causa do pecado. E a Bíblia também nos informa que durante o período pré-diluviano, já no final do período pré-diluviano, nos dias de Noé, o pecado tinha agraçado tanto, avançado tanto, que os níveis de violência se tornaram insuportáveis na face da terra. Nos diz Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 13, que a violência naquela época encheu a terra, dominou a terra de tal maneira que Deus resolveu julgar o mundo com o dilúvio. A Bíblia nos afirma que uma das razões principais pelas quais Deus julgou o mundo com o dilúvio foi a violência que dominava este planeta. Com o passar do tempo, os seres humanos passaram a tentar conter a violência. Eles criaram leis, eles estabeleceram normas de convivência social muito rígidas, eles também procuraram implementar de forma eficiente a ordem e o mínimo de segurança depois de tentativas e erros durante a história, e chegaram finalmente a um sistema social em que a violência foi minimizada. É impossível você acabar com a violência porque, à luz da Bíblia, a violência só vai ter fim na eternidade, ou quando Jesus vir. Porém, é possível você chegar a níveis toleráveis de violência, e é isso que as civilizações mais avançadas conseguiram, inclusive com a ajuda das Sagradas Escrituras, porque a maioria esmagadora das leis que foram criadas nesse sentido tem o seu lastro justamente nos valores judaico-cristãos, naquilo que afirma a palavra de Deus para a vida humana. E o Brasil, até pouco tempo, também tinha níveis toleráveis de violência. Porém, dos últimos 20 anos para cá, houve um surto de violência no Brasil. Os dados são impressionantes. Veja os dados aí na tela. Em 1980, ocorreram 13.910 homicídios no Brasil. Isso representa 11,7 assassinatos por 100 mil habitantes. Em 2010, esse número subiu para 49.932 homicídios, o que significa 26,2 assassinatos por 100 mil habitantes, ou seja, 259% de aumento em 30 anos. Mas não para por aí, os números subiram mais ainda em poucos anos. Em 2016, foram 62.517 homicídios. Isso representa um recorde de 30 assassinatos por 100 mil habitantes. Esse número é confirmado pelo Ministério da Saúde e faz parte do Atlas da Violência 2018, divulgado em 5 de junho deste ano pelo IPEA. Esse número de mortos é igual ao número de vítimas da bomba nuclear que caiu em Nagasaki em 1945. Ou seja, é como se todos os anos uma bomba daquelas caísse em nosso país. São 169 assassinatos por dia, são 136 estupros por dia, são milhões de assaltos por ano no Brasil. O que levou esse surto de homicídios no Brasil?
esse surto de violência tão avassalador? Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é de 5,4. E lá nós temos uma população muito maior que o Brasil. Lá nós temos mais de 300 milhões de habitantes. Aqui no Brasil são 200 milhões e a taxa é de 30 assassinatos por 100 mil habitantes. O que foi que aconteceu? Por que esse surto de violência? Como explicar isso? A Bíblia nos explica. Nós vamos analisar alguns dados no programa de hoje, à luz dos princípios cristãos, e vamos perceber as razões pelas quais o Brasil está passando por essa onda de violência. E o primeiro princípio que nós queremos destacar é o da impunidade. O princípio da impunidade leva a um surto de violência. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 11, nós lemos: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O texto bíblico é claro. Quando a justiça tarda, quando a justiça falha em cumprir a sua função, o coração das pessoas se dispõe à maldade e aí a violência toma conta. Os dados em nosso país comprovam cabalmente a impunidade como uma marca da nossa nação. Por exemplo, dos mais de 60 mil homicídios cometidos todos os anos no nosso país, sabe quantos são investigados, a autoria descoberta e o criminoso finalmente punido? Apenas 8%. 8% de um universo de mais de 60 mil assassinatos. Sabe o que isso significa dizer? Que toda pessoa que comete um homicídio no país tem 92% de chance de seu crime não ser investigado, a autoria descoberta e ele punido pelo crime cometido. Mais dados. Nós temos milhões de roubos todos os anos no Brasil. Desses milhões de roubos, sabe quantos são apurados? Veja, eu não estou dizendo que são crimes em que foi descoberta a autoria e o criminoso foi punido. Não. Eu estou falando de apuração. Apenas apuração. Sabe quantos são apurados os crimes de roubo cometido nesse país? Apenas 2%. Isso significa dizer que há 98% de chance de uma pessoa que comete assalto no Brasil sequer ser intimada para depor numa delegacia, sequer ser incomodada a dar um depoimento sobre o que aconteceu, muito menos ser julgada e punida pelo crime que cometeu. Essa é a principal razão dessa onda, desse surto de violência e criminalidade em nosso país. O princípio bíblico da impunidade como grande geradora de violência numa nação, numa sociedade, está sendo visto em nosso país. Vamos agora para um breve intervalo e na sequência nós falaremos um pouco mais sobre este importante assunto. Não sai daí, já estamos de volta. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD.
Estamos de volta com o programa O Cristão e o Mundo, tratando hoje sobre o tema violência no Brasil. Nós falamos sobre a impunidade como a principal razão dessa onda de violência em nosso país. E há outros textos bíblicos que nos falam sobre isso. Nós podemos citar, por exemplo, mais um, que é Abacuque, capítulo 1, versículo de número 4, que diz que quando a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, a violência ela se torna uma realidade. Abacuque vai dizer no versículo 3 que a violência estava diante dele, estava diante de todo o povo de Judá. E por isso havia contendas e o litígio era suscitado. E no versículo 4 ele dizia que como a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Então a violência continuava aumentando em Judá. A impunidade é a principal razão da onda de violência em nosso país. Claro que outras medidas podem e devem ser tomadas. Nós temos o problema das nossas fronteiras, nós temos o problema das drogas no Brasil, que não está sendo devidamente tratado, mas, de forma geral, o problema mesmo está no nosso sistema penal. Porque por mais que você cuide do problema das fronteiras, por mais que você cuide devidamente do problema das drogas, se o nosso sistema penal brasileiro não for mudado, então o problema da criminalidade, da grande onda de homicídios vai continuar. Porque esse sistema penal defeituoso que nós temos, que gera essa sensação de impunidade, que é mais do que uma sensação, é uma convicção que provoca esse surto de violência. Sobre esse assunto nós vamos ouvir agora um depoimento muito importante do Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Monteiro. Desde 1995, como o Roberto já mencionou, a Lei 9.099 afastou a pena de prisão para as infrações chamadas de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena vai até 2 anos de prisão, né? Ninguém, absolutamente ninguém, é mais preso por esse tipo de ilícito penal, já que são aplicadas penas de multa, cestas básicas, prestação de serviços à comunidade. Existem, na legislação penal brasileira, 1.050 crimes. Se você somar o Código Penal com os crimes ambientais, com os crimes previstos no Código de Defesa, enfim, todas as leis penais somadas vão resultar num total de 1.050 crimes. Desses 1.050 crimes, enquanto a lei o procurador Marcelo Monteiro também desfaz o mito do encarceramento em massa no Brasil. 28. Dá 2,67% do total. Essa é a distribuição da população carcerária brasileira por crime. Olhando ali na segunda linha, os senhores percebem que 1/4 dos presos que cumprem pena no sistema prisional brasileiro, 25%, estão lá por roubo, o assalto, né, como se costuma dizer. Na esmagadora maioria das vezes, roubo à mão armada. Eu suponho que não seja exatamente o perfil adequado para ser condenado a pagar multa, prestação de serviços à comunidade ou distribuir cestas básicas. Vamos adicionar a esses 25%, 3%, sempre de acordo com as informações oficiais do Ministério da Justiça, que estão presos por latrocínio. Latrocínio é o roubo em que o assaltante matou a vítima. É o roubo com morte. Né? Também não sei se cesta básica é uma boa ideia para esse tipo de criminoso. Né? Desconfio que não. Bom, estamos com 28%, não é? 25 mais 3, vamos agora somar 13% de furto. Lembrando que furto é a subtração sem violência, sem ameaça, porém, pela legislação brasileira, um réu primário acusado de furto não vai para a prisão. Ele tem direito a um negócio chamado suspensão condicional do processo, não é suspensão condicional da pena. Não é que ele é condenado e a pena é suspensa, ele não vai a julgamento, o processo é suspenso. Vejam que maravilha. É mais ou menos como dizer que todo brasileiro tem direito de praticar um furto. Isso significa que esses 13% que estão presos são reincidentes. Estão cumprindo pena
pelo crime de furto porque praticaram esse crime pela segunda vez. E aí eu tenho que perguntar para a simpática diretora da ONG: da segunda vez não é para prender também? É só da terceira para frente? Da quarta? Da oitava, talvez? Quando é que o sujeito vai ser preso por crime de furto? E aí nós chegamos numa das maiores mistificações dessa turma que vende há 30 anos as ideias erradas. 28% dos presos estão lá por tráfico. Mas tráfico é um crime praticado sem violência. É? Quer dizer que tráfico não tem relação com violência? Quer dizer, porque a figura típica, né, que é como a gente fala, né, a descrição do crime na lei, a descrição do tráfico não tem as palavras violência, grave ameaça, arma. Mas nós não estamos fazendo prova de direito penal. Nós estamos discutindo segurança pública. Será que em 2018, na cidade do Rio de Janeiro, ainda é preciso explicar que a imensa maioria dos traficantes de entorpecentes integra facções criminosas fortemente armadas e extremamente perigosas? Como é que o sujeito, numa discussão sobre segurança pública, vai dizer que tráfico não tem relação com violência? Quantos desses simpáticos e inofensivos traficantes os nossos especialistas gostariam de desencarcerar? Agora vamos acrescentar 10% condenados por homicídio. E vamos recapitular isso, reunindo assassinos, assaltantes, latrocidas, ladrões contumazes e traficantes. Nós já estamos em 79% dos presos brasileiros. E ainda não chegamos nos estupradores, nos sequestradores. Como era mesmo o comentário da especialista, as prisões estão lotadas por pessoas presas por crimes que poderiam ser punidos com penas alternativas. Não sabem o que estão dizendo. Ninguém está negando o problema da superpopulação carcerária. Esse problema é inegável. Só que ele decorre da falta de vagas, e essa falta de vagas decorre da omissão do poder público na construção de novos estabelecimentos prisionais, e não do excesso de prisões. Esse depoimento do procurador Marcelo Monteiro foi dado no evento Brasil 200, no início de março deste ano, aqui no Rio de Janeiro. Além do problema da impunidade, que é a principal razão dessa onda de violência no Brasil, nós temos também o mau exemplo que vem da nossa classe política, daqueles que deveriam estar conduzindo a nossa nação. Eles deveriam dar o maior exemplo, mas a sociedade tem visto justamente da classe política, nós não estamos aqui generalizando, nós estamos dizendo que são todos, há políticos honestos, mas a grande maioria tem se envolvido com a corrupção. Isso acaba sendo um mau exemplo para a nossa sociedade. Claro, a gente não pode dizer que todas as pessoas são suscetíveis a esse mau exemplo. Nós temos pessoas que vivem, inclusive, em contextos onde a violência, a criminalidade é uma realidade patente, tão patente quanto o ar que elas respiram, mas que escolhem, decidem, dentro do seu livre-arbítrio, serem honestas. A gente não pode dizer que as pessoas são necessariamente produto do meio, porque as pessoas têm livre-arbítrio e elas podem muito bem escolher outro caminho para as suas vidas. Mas é inegável que o mau exemplo acaba corrompendo. A Bíblia nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas que vivem num ambiente onde a corrupção e a criminalidade são a norma, são parte do seu dia a dia, elas acabam sendo contaminadas por aquele ambiente. Não todos, mas uma grande parte. E quando a sociedade, além disso, vê aqueles que deveriam ser o maior exemplo se chafurdando na corrupção, então essa volúpia para a criminalidade, para a vida sem normas, acaba se tornando cada vez mais forte. Então, por todas essas razões, nós temos visto esse problema no Brasil. Essa é uma razão para nós estarmos orando pelo nosso país. A Bíblia nos diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos que é difícil nós termos uma nação inteira de servos de Deus. Agora, nós podemos ter uma nação com um povo de Deus vibrante,
poderoso, fiel, um povo de Deus que intercede pela sua nação e cada um dentro da sua área de atuação faz um pouco para que a sua nação melhore. Deus quer que você, na sua área de trabalho, onde você vive, onde você atua, você faça diferença. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Deus te chamou para, através do seu comportamento, do seu modo de ser, através da sua ação, através da sua vida, você possa ser um instrumento divino para dissipar as trevas no ambiente onde você está. Deus te chamou para você, no local onde Ele te colocou, ser um exemplo para as pessoas. Um exemplo na forma de falar, na forma de tratar as pessoas, de se conduzir, um exemplo de vida, inspirando as pessoas, contagiando as pessoas a buscarem a Deus, a buscarem aquilo que te leva a ser como você é. Então, nós temos uma grande responsabilidade nesse processo. Repito, não é só isso que vai resolver o problema, mas isso é algo muito importante. Nós temos uma participação muito importante nesse processo, através do nosso exemplo, através da proclamação do Evangelho de Cristo. Deus quer, servo e serva do Senhor, filho, filha de Deus, que você seja um agente da transformação, um agente do reino de Deus em sua geração, andando na contramão do mundo, fazendo diferença no meio de uma sociedade corrompida. Então, lutemos por um sistema penal melhor para o nosso país. Lutemos também para que os nossos governantes sejam melhores, e isso vai funcionar através do voto, mas também através da tua voz, entre outras no meio da sociedade, que vão estar falando sobre esse assunto e influenciando outras pessoas. E também lutemos pela melhora do nosso país, através da pregação do Evangelho e através da intercessão. É orando e agindo, agindo e orando, que nós vamos ver esse país melhorar. Receba esta palavra de Deus para a sua vida e até o nosso próximo programa, se Deus permitir, em nome do Senhor Jesus.